Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 27. Jing. Bem a tempo, a missão também foi concluída. Você completou a missão, resgatar as vítimas. Número de vítimas resgatadas, 7. Parece que eles saíram da masmorra com segurança. Surro pensou, lembrando-se dos caçadores que carregavam os sobreviventes nas costas. Ele prometeu deixá-los sair o mais rápido possível para não ser pego pelos demônios. E agora, apenas Surro tinha que escapar sozinho. Mas antes disso, a recompensa de conclusão da missão chegou. Você quer verificar a recompensa? Sim, não. Sim, Jing. As seguintes recompensas foram preparadas. Recompensa 1. Pontos de habilidade, mais 3. Recompensa 2. Caixa aleatória. Caixa aleatória. Surro ficou curioso. Uma caixa aleatória comum sem a palavra amaldiçoada? Ele não tinha ideia do que havia dentro. Surro aceitou todas as recompensas. Todos os pontos de habilidade foram alocados no atributo de força muscular, e depois de um tempo, uma pequena caixa aleatória apareceu na mão de Surro. O que tem nela? Ele rapidamente abriu o papel de embrulho, e, inesperadamente, havia várias moedas douradas brilhantes dentro. Clink. Você adquiriu 700 moedas de ouro. Ouro? Eles deram a ele 700 moedas de ouro porque ele salvou 7 vítimas? Era muita coincidência receber ouro para uso em lojas assim que a função de loja foi ativada. Uma coincidência? Claro que não. Surro também estava vagamente ciente disso agora. No sistema de nivelamento herdado de seu pai, ele sentiu a boa vontade em relação a ele. Obrigado pela mesada, pai. Todas as moedas de ouro recebidas foram para o inventário. No final do inventário havia uma marca que dizia 700G. Abrir loja. Uma nova vitrine se abriu em frente ao Surro. Loja. Compra, venda. A vitrine era extremamente simples. No momento em que Surro estava prestes a verificar a lista de compras para ver quais itens ele poderia comprar. Jovem mestre. Beru apareceu de repente e perguntou: o que faremos com aquele demônio? O olhar de Surro voltou para o demônio feminino moribundo que desabou no chão. Pensando bem, ainda havia aquele demônio. O inimigo de um inimigo é um amigo. Ela era um demônio que lutou muito contra demônios de baixo nível até pouco tempo atrás, então não a matou. Mas agora, era hora de fazer uma escolha. Ele precisava verificar algo primeiro. Eu vi você há pouco, e estava conversando com ela. Vocês dois se conhecem? Isso mesmo. O clã Hadiru foi o único que não atacou Sua Majestade quando ele subjugou o reino demoníaco. O clã Hadiru eram demônios que reconheceram sua fraqueza e se ofereceram para se tornar escravos de Sung Jin-woo. No entanto, sua rendição nunca teria sido aceita se não fosse pelos caprichos de Sung Jin-woo. Na verdade, a maioria dos demônios que Sung Jin-woo encontrou estavam mortos. Ou, assim como os demônios de baixo nível que encontraram hoje, apenas os covardes que fugiram cedo do campo de batalha e se esconderam da vista de Sung Jin-woo ainda estavam vivos. Sua Majestade capturou à força aquele demônio chamado Ezil e a usou como guia. Com licença! Ezil, que havia caído no chão, chamou Surro com uma voz moribunda sangrando profusamente. Sinto muito interromper sua conversa, mas você poderia me salvar primeiro? Eu realmente sinto que estou morrendo. Certo, então. Brrr! Um som ecoou da barriga de Ezil. Hã? Enquanto o olhar de Surro e Beru se concentrava, Ezil acariciou sua barriga afundada com uma expressão envergonhada. Passei fome por alguns anos, porque estava sendo perseguida. Ah, quando disse que ia morrer, devia estar querendo dizer que ia morrer de fome. Em conclusão, Surro salvou Ezil no final. Os motivos foram muitos. Um deles foi testar o efeito da poção que comprou na loja. Item, poção de cura. Dificuldade para conseguir e, tipo, consumíveis. Uma poção que pode restaurar a saúde. Beber lentamente restaura 500 PV. Pode ser armazenada no inventário, mas não pode ser transferida para outros. Não pode ser transferida para outra pessoa. Mas é possível dá-la diretamente? Surro se aproximou de Ezil e derramou a poção em sua boca. Ah! Depois de beber a poção, as feridas de Ezil começaram a cicatrizar gradualmente. Espere, você é um curandeiro? Aliás, como está relacionado com Jin-woo? Surro ficou bastante surpreso, e ainda ignorou o olhar de Ezil. Ele apenas se concentrou no efeito da poção. O efeito de cura é um pouco lento. Seria difícil usá-la com pressa durante a batalha. Ainda assim, subir de nível é o melhor. Depois de um tempo, a condição de Ezil melhorou a ponto dela conseguir se mover.
mas o som de seu estômago ainda era alto. Estou com tanta fome que não tenho energia, mas ela estava lutando bem um tempo atrás. A segunda razão pela qual Suho salvou Ezil foi porque a energia que ele sentiu de Ezil não era tão boa. Em outras palavras, seria fácil. Mesmo depois de beber a poção e se recuperar, a energia que ele sentiu de Ezil ainda era no máximo classe C. De acordo com a explicação de Beru, os demônios nobres originalmente tinham que ter a força da classe S para serem normais. No entanto, devido a várias razões complexas, o poder de Ezil foi reduzido pela metade. Mas não importa o quão fraca ela seja, não posso simplesmente manter um demônio fora da masmorra. Por essa razão, Suho fez uma escolha. Você gostaria de entrar na masmorra das sombras? Sim. Swoosh. Suho levou Ezil para a masmorra das sombras. A masmorra das sombras é um espaço que não é livremente acessível, exceto para os soldados das sombras. Era a prisão perfeita para confinar um demônio. No entanto, ao entrar na masmorra das sombras, a reação de Ezil não foi a que ele esperava. Ah, não acredito que voltei ao mundo do descanso. Ezil exclamou com uma expressão extasiada depois de ver o mundo em preto e branco. Então, olhando para Suho, ela perguntou: como você pode entrar no mundo do descanso através de suas sombras, quando você nem é o monarca das sombras? Que tipo de relacionamento você tem com Jinwoo? Eu sou o filho dele. Filho? Oh, você é o Suho! Ezil disse em voz alta. Oh, meu Deus! Aquele bebezinho já é tão grande assim? Os humanos crescem muito rápido. Você me conhece? Suho inclinou a cabeça. Não importa o quanto de suas memórias seladas retornassem. Ele não se lembrava de todos os rostos que tinha visto quando era jovem. Além disso, havia tantos soldados vivendo no mundo de Sung Jinwoo. Suho desviou o olhar de Ezil, que estava feliz em vê-lo, e perguntou a Beru: o que é o mundo do descanso? É outro nome para a masmorra das sombras. Beru respondeu. Os identificadores referentes ao mundo governado pelo monarca das sombras variavam muito. Mundo das sombras, reino após a morte, e o mundo do descanso. Outros monarcas que agora estão mortos tinham seus próprios mundos como este. No entanto, o monarca das sombras era o único que carregava um mundo inteiro em sua sombra. Essa masmorra das sombras é um mundo que eu governo. Para ser preciso, é o mundo governado por Sua Majestade. Mas de alguma forma, quando o jovem mestre nasceu, esse mundo foi dividido em dois. Seria mais correto dizer que proliferou. Então um deles se tornou minha sombra. Suho assentiu. A conversa fiada acabou e era hora de chegar ao ponto principal. Suho olhou para Ezil e perguntou diretamente. Você disse que seu nome é Ezil? De qualquer forma salvei sua vida, então agora me conte tudo o que sabe. O que os demônios estão fazendo na Terra? Aconteceu alguma coisa no reino dos demônios? Então, Ezil estava hesitante. Depois da guerra, tudo estava bem no início. Sung Jinwoo matou todos os outros nobres. Nosso querido clã Hadiru tornou-se o número 1 na hierarquia demoníaca. Ele fez nossa família sem teto ficar no mundo das sombras. Naquela época, o reino demoníaco já havia perdido seu monarca demoníaco e foi despedaçado, vagando pela fenda dimensional. Em tal situação, Sung Jinwoo deixou os demônios do clã Hadiru que o ajudaram a viver em seu mundo. Mas isso foi apenas por um momento. Afinal, não poderíamos nos tornar habitantes do mundo das sombras. Porque são almas contaminadas? Você sabe muito bem. Como Suho experimentou, os demônios eram basicamente espíritos contaminados por mana, então não podiam ser extraídos como soldados das sombras. Como resultado, não tivemos escolha a não ser retornar ao reino dos demônios. Não, para ser preciso, o reino demoníaco nos chamou. Reino demoníaco? Sim. Um portal vermelho que leva ao reino dos demônios se abriu de repente na nossa frente, que vivíamos no mundo das sombras. E de repente, começou a nos sugar. Um mundo que perdeu seu monarca, clama por um monarca. Era natural para o reino demoníaco chamar o clã Hadiru os únicos nobres demoníacos existentes. No entanto, o reino demoníaco era um mundo mantido por leis estritas para os fracos. Se não fosse pela ajuda de Sung Jinwoo, o clã Hadiru, que estava apenas em 20º lugar, não teria o poder de dominar o reino demoníaco. Os demônios que estavam se escondendo do monarca das sombras durante a guerra rastejaram novamente quando a guerra acabou e começaram a desafiar a aparentemente formidável autoridade dos Hadiru. Se ao menos o clã Hadiru se fosse, poderíamos nos tornar nobres também. Vamos comer os nobres e beber seu sangue puro.
Se consumirmos sangue puro, nossa energia demoníaca será amplificada. Todos os demônios se tornaram um e começaram a atacar o clã Hadiru. Eles eram os mais fracos entre os nobres em primeiro lugar, então não tinham força para parar a rebelião. Um demônio com poder fraco não merece viver. O clã Hadiru foi dominado assim, e seu sangue foi consumido. Agora, Ezil era o único nobre demônio sobrevivente. É por isso que você ficou tão fraca. Sim, quase morri várias vezes e perdi muito sangue. É por isso que minha força enfraqueceu. Beru, que estava ouvindo ao lado, falou. A ordem de poder da tribo dos demônios foi determinada desde o momento em que nasceram. Não é como se eles fossem puro sangue ou híbridos à toa. Já que a base do poder está no sangue, eles estão loucos para beber sangue. É semelhante ao Grey. Su-Ho parecia ter entendido. Ezil acenou com entusiasmo com a declaração de Beru. Isso mesmo. Por essa razão, os demônios têm muito medo de que seu poder seja enfraquecido. Quer você seja um nobre ou um híbrido, é um mundo onde se você for fraco, será comido. É por isso que as pessoas que me invocaram antes são realmente estranhas. É estranho? Sim, porque eles vieram para a Terra mesmo possuindo corpos de pessoas mais fracas que eles. Ter um corpo fraco não é um comportamento demoníaco. Su-Ho entendeu o que Ezil estava tentando dizer. Você está dizendo que há mais alguém por trás dos demônios? Isso mesmo. Na verdade, a maneira como eles me invocaram antes também foi estranha. Nós, demônios, somos bons em destruir e matar, mas eles não sabem como usar uma habilidade mágica que abre com força uma parede dimensional. Então o quê? Alguém ensinou os demônios? Quem? Beru, que estava ouvindo a conversa de lado, soltou um longo suspiro. Poderia ser uma transfiguração? O mundo do caos? A magia de portal era originalmente um método frequentemente usado por Yogg-Munt, monarca da transfiguração. Um espectro. Su-Ho ponderou as palavras de Beru e desenhou uma imagem em sua cabeça. Então os soldados derrotados do mundo demoníaco e do mundo do caos deram as mãos. Mais uma coisa. Poeira estelar. As névoas flamejantes. Um dos ingredientes para a poeira estelar. Não. A névoa azul. A principal composição das névoas flamejantes era a magia do universo que se infiltrava através dos limites das dimensões. Parece que eles estão tramando algo usando os soldados derrotados aqui. Sim, eu também acho. Beru assentiu com uma expressão calma. Quem sabe? Eles já podem ter chegado à Terra. Parecia que a invasão já havia começado.